Glória a Deus, glória a Jesus. Queridos e amados irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra. Acabamos agora a oração, louvado seja Deus, do clamor do jejum mundial, pelo sangue de Jesus Cristo. Como eu tinha prometido a vocês, de contar uma grande revelação de Deus, que Deus me deu. Tive muita oração, essa revelação foi no dia 9, louvado seja Deus, de novembro de 2020. Glória a Deus. Deus tinha me passado aquela revelação, né, meus irmãos, que não já sabem, que eu vi os chifres da besta no mar, que irradiava aquele foco de luz vermelhada em muitos estados do Brasil, e não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E eu passei aos irmãos, mas Deus me deu uma outra revelação, eu orando pela madrugada, né, meus irmãos, e orando acerca do YouTube, né, meus irmãos, minhas irmãs, né, acerca da internet, porque o YouTube tem sido uma grande ferramenta para nós levar a pregação do Evangelho com as regras do Espírito Santo, no som de áudio, sem propaganda mundana, fazer rádio YouTube. Então, orando a Deus, meus irmãos, clamando a Deus, Deus me deu uma grande revelação de alerta aos irmãos e às irmãs de todo o Brasil e toda a terra. Então, no dia 9 de novembro de 2020, eu clamando ao Senhor muito pelas almas, vendo que muitos irmãos estão se afastando, estão se apostatando, estão se corrompendo com esse demônio da internet. Então Deus me deu uma visão, né, meus irmãos, uma visão que é um arrebatamento em espírito, né, meus irmãos, né, que Deus, eu saía do sistema da terra e Deus se encontrava no espaço, né, meus irmãos, e Deus me deu uma visão muito forte de alerta, né, meus irmãos e minhas irmãs. Eu ficava entre o céu e a terra, e ali eu via o globo terrestre, todo o globo terrestre, e Deus mostrava, meus irmãos, um demônio em cima do globo terrestre, e era uma forma de um demônio parecendo um robô, todo vermelho, e tinha uma asa de morcego gigantesca, né? E as suas mãos todas mecânicas, né? E eu via de um país, né, do Oriente, subir, tipo de um satélite que subia, e ele ficava em cima da cabeça daquele demônio eletrônico, né, meus irmãos? E aquele satélite começava a derramar sobre o mundo muitas pragas, muitas assim, uma coisa terrível. Eu via sair muitos bichos, né? E Deus falou assim: isso aí são os demônios biológicos que causam grandes enfermidades. Mas isso é permissão para o cumprimento das profecias bíblicas, meu servo. E Deus mostrava a minha fraca pessoa, né, com as mãos estendidas, orando, pedindo para Deus repreender aquele demônio. Mas aquele demônio nem se mexia, nem sequer dava importância que eu falava. E quando eu estendia minhas mãos, meus irmãos, eu via a faísca de fogo contra aquele demônio, mas ele não se mexia. E eu perguntava: meu Senhor, aquela pessoa sou eu. Porque o que acontece que eu não consigo, eu estou orando ali e esse demônio não se move. Aí Deus fala assim: meu servo, preste bastante atenção, olhe bem no que eu estou te mostrando. E naquele momento, irmãos, aquele demônio virava com o seu pescoço assim, eletrônico, um robô, com os olhos avermelhados, com muita raiva de mim. Aí Deus falou assim: não se preocupe, meu servo, que nada ele pode fazer contigo. Nada ele pode fazer contigo. Esse demônio é o demônio do final dos tempos. Eu falei: Senhor, mas por que eu estou estendendo as mãos e não estou conseguindo expulsar? Esse demônio não se move. Aí Deus falou com uma voz dentro do meu coração, uma voz como de trovão: esse demônio
só será destruído no fim do mundo, no dia da vinda do meu Filho Jesus em glória. Então ali, eu estendendo aquelas mãos, e do meu lado eu via um homem caído. E eu falava assim: Senhor, o que significa aquele homem caído que estava do meu lado? Deus falou assim: meu servo, isso significa, estou mostrando essa palavra para você, são crentes, servos meus que eram fiel e não vigiaram, e caíram no laço do demônio, desse demônio que está no meio da internet, derrubando muitos crentes com os pecados sexuais, destruindo casamentos, destruindo ministério. São crentes que não deram ouvido à minha voz, dos meus servos que têm pregado, como eu tenho te usado e nos usado não somente você, mas mais irmãos e irmãs fiéis a mim. Eles não têm dado ouvido, têm deixado a soberba entrar em seu coração e agora estão caídos, feridos e mortos espiritualmente. E ali, meus irmãos, Deus mostrava em cima do globo terrestre aquele demônio e começava a radiar, louvasse a Deus, sobre o mundo inteiro. E sobre o mundo eu vi uma fumaça toda negra cobrindo o mundo. E na primeira visão que eu vi aquela serpente enrolada sobre o globo terrestre, eu vi ela continuando enrolada sobre o globo terrestre. E esse demônio em cima do globo terrestre e aquele satélite que subia na cabeça daquele demônio, radiando, subindo no país oriental. Uma coisa muito terrível. E eu começava a chorar muito. Falei: Senhor, o que será das almas? Deus falou assim: meu servo, continue orando, continue pregando e vigiando, porque dias piores virão. Vocês, meus servos, viverão pela fé, o justo viverá pela fé. E aquele que recuar, minha alma não terá prazer nele. A grande batalha final começou. Lute pelas almas. Prego o meu evangelho, que eu já comecei a separar as minhas ovelhas dos bodes, o trigo do joio. Foi uma visão tremenda, irmãos. E a visão não acaba por aí. E Deus me mostrava aquele demônio terrível. E Deus falou assim: preste bastante atenção, meu servo. Esse é o demônio do final dos tempos, que só será destruído no fim do mundo. Meu Deus, que coisa terrível. E Deus mostrava mais assim, do lado do globo terrestre, os 4 anjos que estão entre o norte e sul, leste e oeste. Os anjos que estão retendo os ventos da ira de Deus. Eles estão com as mãos estendidas, retendo os 4 ventos da ira de Deus sobre a terra. Só que aquele demônio não se importava com aqueles anjos, nem os anjos se importavam com eles. Estava retendo os 4 ventos. O que acontecia, meus irmãos? Naquele momento, do meu lado direito, Deus falou assim: presta atenção, meu servo, eu vi um portal do meu lado direito, um portal de uma luz muito forte que brilhava mais que o sol. E naquele portal, quando se abria, eu via como sair da terra aqueles focos de luz muito rápido, irmãos, muito rápido, muito rápido. Aí a minha fraca pessoa que estava ali também virava naquele foco de luz e entrava dentro daquele portal. Quando entrava dentro daquele portal, meus irmãos, aquele portal se fechava. Quando se fechava, aparecia 3 anjos com as trombetas na mão. Na sua mão direita eu vi uma trombeta e na sua mão esquerda eu vi uma taça de ouro. E aqueles 4 anjos, estavam retendo os 4 ventos. Deus mostrava a trombeta na mão deles e a taça. E o que acontecia, meus irmãos? Eles ficavam parados e aquele demônio que Deus me mostrou, eletrônica, aquela serpente, ele se unia aquele demônio e eu via sair tipo de uma coisa gosmenta, toda preta, aquela fumaça, tudo se entrava dele e descia sobre a terra. Ele parecia tipo uma coisa biológica, assim, tipo de uma larva, né, irmãos? E descia sobre a terra
lá em Roma, no templo da idolatria, descia e aquele robô continuava lá, parado. Descia, dentro daquele, em Roma tinha um trono, e eu via a terra um grande caos. Deus mostrava no meio da terra tipo aqueles raios, aquelas coisas pegando fogo, e ele descia, e Deus mostrava os anjos, louvasse a Deus, os 7 anjos com as trombetas soprando sobre a terra. Louvado seja Deus. E não é, eu creio que não é literal uma trombeta tocando, mas cada trombeta que tocava era um juízo que caía. E eu vi aquele homem, depois apaziguando, meus irmãos. Deus mostrava assim, apaziguando. E muitas pessoas aplaudindo eles. Aplaudindo aquele homem sentado naquele trono, que daquela coisa gosmenta, sentou sobre o trono e começou a falar com o povo, dando uma tranquilidade para o povo. E depois daquilo, meus irmãos, os anjos, depois das trombetas, os anjos começaram a derramar uma taça. E naquela taça eu via um líquido de sangue com fogo. Sangue com fogo cair sobre a terra. E começava a haver grandes caos sobre a terra. Aqueles anjos derramando aquelas taças e grande caos sobre a terra. E naquele momento, irmão, que eu começava a ver aquilo, eu ficava impactado. Aí Deus falou comigo. Agora veja bem, meu servo, como será a destruição desse demônio? Aí novamente um portal abria. E Deus mostrava uma rocha ardendo em fogo, em chamas, muito, com grande velocidade, que batia naquele demônio, destruía aquele demônio. Falei assim, agora assim será o fim dele, meu servo. E aquela rocha batia naquele demônio e a terra inteira pegava fogo e explodia. No que explodia, meus irmãos, eu via muitos corpos flutuando no espaço. Muitos corpos. E aqueles corpos que flutuavam no espaço, muitos, mas muitos mesmo. Daqui a pouco ficava todos em pé. E um grande trono branco ficava sobre o espaço. E Jesus, glorificado, com todos os seus santos do lado. E Deus mostrava ali, agora chegou o momento do juízo final. Foi só isso que Deus me mostrou, irmãos. Foi uma visão tremenda. E ali, Deus, eu abri meus olhos, eu estava em joelho de oração, abri meus olhos, bastante suado, orando a Deus, tinha clamado a Deus, muito impactado com aquilo. E Deus falou assim, naquela época, eu disse, não é o momento de eu te entregar, você entregar essa revelação. Aí eu fui para oração, fui para o joelho, clamando a Deus, clamando ao Senhor, todos esses dias. E no momento agora do jejum mundial da última hora, Deus mandou eu passar essa revelação. Hoje, dia 18 de janeiro de 2021, estou passando essa visão. Então, meus irmãos, é uma visão de alerta para a igreja. Uma visão de alerta. Muitos irmãos estão desfalecidos, muitos irmãos estão tristes, achando que Deus não está respondendo a sua oração, mas está sim, irmãos. Tudo isso que está acontecendo é um cumprimento profético. Então vigia com essa internet. O demônio está dentro dessa internet, irmão, derrubando muitos crentes, através da filmagem da besta, sites mundanos, que tem derrubado muitos crentes na fé. Cuidado, irmão, se afasta da internet. Deus já preparou uma rádio aqui, para todos vocês ficarem conectados. Louvado seja Deus. E aqui no YouTube somente som de áudio, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Andamos por fé e não por vista. E aquele que estava caído, como Deus mostrou, são crentes que eram fiéis, começaram no espírito, terminaram na carne, porque foram enganados por Satanás. Então tome cuidado, irmão, com essa internet. Cuidado com esses falsos profetas que estão sendo usados pelo sistema eletrônico da besta para influenciar vocês ao pecado, para influenciar vocês à apostasia, e demônios que têm usado esses falsos profetas para blasfemar,
das coisas de Deus, fazendo você blasfemar contra o Espírito Santo, eles já estão condenados ao inferno e fazem você ser condenado também. Porque aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Vocês têm visto que as revelações que Deus me passou vêm se cumprindo, irmãos. Então, tudo isso não é para a minha glória, mas sim para a glória de Deus. Então, meus irmãos, eu creio ali que Deus mostrou para mim o arrebatamento da igreja, o grande caos, e no final, o juízo de Deus final sobre a terra, o julgamento de Deus sobre o mundo. Então, como a Bíblia diz, quando somos repreendidos pelo Senhor, é para não ser condenado com o mundo naquele grande dia. Então, que Deus abençoe, irmãos e irmãs, e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra. Em nome de Jesus, fique na paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus.